Before You Podcast, e hoje o tema é insegurança e ansiedade. Quem de nós não hoje em dia, né, gente? Para falar um pouquinho sobre isso, eu convidei as nossas psicólogas, Amanda Jacobi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Má. Larissa Oliveira, nossa psicóloga também, seja muito bem-vinda, Lari. Obrigada. Meninas, um tema tão importante, tão relevante hoje em dia, né? O que é a minha primeira pergunta para vocês? Define para mim, cada uma pode definir uma ou sintam-se à vontade, tá? É um bate-papo para a gente poder passar informação para as pessoas. O que é a insegurança? Tá. Posso começar? Pode. Insegurança é um sentimento de menos-valia, de incapacidade, que ela é gerada através de algumas experiências, vivências que fomos passando durante a nossa vida, que é diferente de uma ansiedade, né? Acaba que esses dois conceitos, eles são muito distintos, mas, no final, eles acabam se entrelaçando. E a boa notícia é que, quando a gente cuida de uma parte, a gente acaba automaticamente cuidando da outra. Isso, porque é isso que eu ia perguntar. O que é a insegurança e o que é a ansiedade? Né? E em que momento uma interfere na outra? Porque estão ligadas, né? Sim. A ansiedade, ela é uma emoção, né? Enquanto a insegurança é um sentimento, já é algo que existe uma elaboração de pensamento. A ansiedade, ela é uma reação do nosso organismo a uma situação de perigo. O que acontece? A insegurança, geralmente, ela nos direciona, ela nos faz sentir que estamos em perigo, porque ou não temos alguma certeza, temos dúvidas, temos questionamentos sobre a nossa capacidade, e a ansiedade geralmente surge como uma reação desse sentimento de perigo que a insegurança nos faz sentir. Então, ela acaba que essas duas situações, esses dois sentimentos e emoções, eles se entrelaçam. Então, as pessoas ansiosas, geralmente, elas são inseguras, e pessoas inseguras tendem a se tornar pessoas ansiosas. E uma crença venenosa que nós desenvolvemos na insegurança é a nossa autodúvida. Porque nós não nascemos duvidando da gente. Nós nascemos obstinados a tentar. Quando uma criança ela aprende a andar, ela cai várias vezes. E o que faz ela não desistir? O fato dela não ter ainda o aparelho cognitivo formado, então ela não pensa. Ela só faz, né? E, quando nos tornamos adultos, é construído nesse período esse conceito de insegurança e autodúvida, a gente duvidar da gente. Você acha que isso está relacionado com essa voz dos pais? É uma construção, né, Sim. meninas? Eu sou uma leiga falando, mas eu imagino que seja uma construção. Nisso que você disse que o andar é automático. Ninguém precisa falar para a criança, vai, começa a andar. É instintivo. Mas o pai e a mãe estar ali, olha, você consegue, você é capaz. Isso que é a validação, isso interfere na vida adulta. Isso são fatores de proteção que ajudam ele a confiar mais nele. E o contrário também, né? Ai, você não vai conseguir, você não é capaz, deixa que eu faço porque você ainda é menor, você ainda é criança. Tudo isso a criança vai adquirindo, né, conceitos e ideias. Então, se a gente fala assim, ai, Amanda, o que é o oposto de insegurança? É segurança? Não. Segurança é o controle. O Porque oposto... ninguém é 100% seguro em tudo. Sim, exato. E aí, o que acontece? O oposto de insegurança é autoconfiança. E autoconfiança não significa que a pessoa é totalmente segura. Significa que ela está disposta a tentar e errar. O autoconfiante não é aquela pessoa que ela se acha massa ou melhor, mas ele está disposto a tentar
e a errar, correr o risco. Isso que é autoconfiança, que é o oposto de insegurança. O inseguro, ele não tenta, porque ele tem medo de errar. O erro, para ele, é muito pesado, ele é muito autocrítico. Isso que eu ia falar, porque ele foi muito criticado na infância. Sim. E isso fez ele acreditar que ele não era capaz mesmo. Sim. E não só na infância. É claro, a infância ela tem um lugar muito importante nessa construção de crenças, mas é possível também que pessoas que teve um ambiente familiar seguro, ao longo da vida, na adolescência e na vida adulta, quando ela começa a se relacionar com outras pessoas, um namorado, um marido, amigos, ela também pode se tornar também insegura. Porque essa questão é uma construção e é uma construção contínua. Nós somos influenciadores e somos influenciáveis. Então, a infância ela tem um lugar muito importante. Pais inseguros tendem a criar filhos inseguros, que têm esse medo de tentar, de não ter medo de errar, ter uma autocrítica muito forte, uma autocobrança também muito forte, mas, mesmo tendo esse ambiente favorável para se tornar autoconfiante, a gente precisa se manter sempre atento, porque outros relacionamentos, quando a gente não tem essa autoconfiança bem estabelecida, essa pessoa ela pode vir a se tornar inseguro. A gente está conversando e eu estou lembrando de mim mesma, sabe? E é exatamente isso, aquela crença de ter que ser perfeito e, às vezes, eu não vou nem tentar porque tem que ser perfeito. E não, eu vou errar. A questão é que hoje a gente, através da psicoterapia, a gente consegue fortalecer isso de, eu me sinto insegura em alguns momentos, habilidades que eu me sinto mais segura, eu faço bem habilidades que eu tenho dificuldade, eu me sinto insegura, mas espera aí. Vem para o meu adulto saudável. Tudo bem eu sentir essa insegurança, tudo bem eu ter esse medo, mas tenta, experimenta. Sobe um degrauzinho de cada vez. E daqui a pouco você vai estar fazendo. Igual a gente estava brincando antes de começar. Todos os podcasts você se sente um pouquinho de ansiedade, Mayara? Sim, um pouquinho. Mas eu vou experimentando um pouco de cada vez e treinando essa habilidade. Sim, não e é? É isso que fortalece a nossa autoconfiança. É o ato de tentar. Não é necessariamente o acertar e o conseguir, mas quando eu tento, eu confio que eu posso chegar nesse objetivo. E o autoconfiante, ele é uma pessoa que ele aprendeu habilidades de se acolher. Perfeito. Né? Porque, ao invés dele errar e se criticar, ele aprendeu que, às vezes, a gente precisa ser tolerante a críticas e nos acolher e ter autocompaixão. Só que, mais uma vez, isso é construído, não é ensinado, né? É ensinado o oposto. A gente se criticar, a gente ser carrasco com a gente mesmo, né? E a terapia ela tem esse poder de trazer para a gente essa consciência, que a gente também pode nos acolher, assim como a gente consegue acolher uma pessoa que a gente ama muito quando ela erra, né? Geralmente um adulto. Não é como o que você falaria se fosse sua amiga nessa mesma situação que você está me contando? Exato. Eu não falaria assim comigo mesmo. Então, por que você está fazendo isso com você? Né? Meninas, em que momento, que assim, eu observo muito hoje em dia, que essa insegurança e essa ansiedade, às vezes não, acaba barrando a pessoa, né? Que aí vem as crises, o não conseguir nem ir trabalhar, né? Em que momento a pessoa tem que ficar atenta aos sinais de que está passando do ponto, de que precisa buscar uma psicoterapia? Na verdade, na minha visão, todos nós precisamos de, assim como tem um médico para chamar de seu, uma nutricionista para chamar de sua, uma psicóloga para chamar de sua, né? Em que momento a gente tem que trazer para as pessoas, vamos ficar espertos, vamos ficar em alerta, aqui é possível uma ajuda? Eu penso que é importante, através dessa pergunta sua, a gente esclarecer os sinais da ansiedade. A ansiedade ela traz alterações psicológicas e fisiológicas, né? E quando a gente percebe que uma ansiedade ela está passando para o patológico, para o disfuncional,
no grau de intensidade e frequência. Porque a ansiedade é uma emoção que nos ajuda na nossa sobrevivência, né? Então, ela é importante. De alguma maneira, se a gente está aqui hoje, é porque a nossa espécie foi preservada e nós tivemos que sentir todas as emoções. Todas as emoções são importantes, a gente vivenciá-las. O X da questão é a gente tentar entender as mensagens que elas passam, né? E, geralmente, a gente está tanto no automático que a gente acaba nem percebendo. A gente só classifica. Estou triste, estou ansiosa, estou bem hoje. Mas a gente não consegue ir mais profundo sobre isso. Ou sequer consegue classificar, né? Porque é muito comum a gente, pelo menos no consultório, e às vezes outras pessoas que não são no consultório, de só falar, eu estou estranho, eu não estou me sentindo bem. E eu acho que a Amanda vai saber explicar muito melhor sobre isso, que existe uma técnica que fala da psicoeducação das emoções. A gente precisa conhecer as nossas emoções e nomear essas emoções. É uma dificuldade. A gente pode até fazer um quadro semanal, entendeu? Vídeos semanais. Falando de cada. Explicando sobre e a função, porque elas têm função muito importante, só que elas precisam ser vivenciadas no equilíbrio, senão elas se tornam disfuncionais, incapacitantes. E a ansiedade funciona na mesma ideia, né? A ansiedade, quando ela torna patologia, ela incapacita o indivíduo. Então, antes ele fazia com maestria alguma coisa, ele se sente barrado, parece que paralisa. Então, esse é um sinal de alerta no sentido de você se perceber fazendo as coisas que você fazia com facilidade, agora com dificuldade. Nossa, parece que eu sinto uma sensação de ansiedade quando eu vou no mercado, quando eu vou num banco, quando eu estou perto das pessoas. Isso é sinal de alerta. Quando eu fazia algo de uma maneira mais leve, de uma maneira mais natural, e agora parece que eu tenho sensações diferentes no meu corpo quando eu vou fazer alguma coisa. Isso são sinais de alerta. Vocês conseguem dizer para mim o que gera essa insegurança? Uma gama de coisas. A gente já acabou falando um pouco sobre isso, né? O ambiente, como essa criança ela foi educada, como essa pessoa ela foi educada, os relacionamentos que ela estabelece, a maneira como que ela se trata, falando sobre autorrespeito, né? As coisas que ela permite que façam a ela. Isso aí, por exemplo, uma pessoa adulta que já está num relacionamento e permite que os seus limites eles sejam ultrapassados. Isso também eu acho muito importante, a gente trabalhar mais com as pessoas, porque muitas não têm essa dimensão, acham que aquele comportamento é normal, né? Colocar limite no outro, até aqui está tudo bem. Aqui você já está Eu acho que invadindo. O ambiente também influencia no sentido das redes sociais. A gente acaba se comparando muito quando a gente consome muito esses conteúdos. A nossa vida acelerada, muitas informações ao mesmo tempo, tudo isso influencia. Tudo isso ajuda a gente a ficar com mais medo, com mais insegurança, mais temido. E aí, acho que o X da questão é que isso vai existir para sempre na vida de todo mundo. Mas como que eu percebo essas situações? Como que eu me posiciono nessas situações? Comigo mesmo, né? Como eu ajo? Eu acho que o passo importante é você saber o que te traz insegurança, o que te traz ansiedade. Eu acho que é o caminho, é o primeiro ali passo para você se observar, fazer um movimento de autorreflexão. O que me traz insegurança e o que me traz ansiedade. Isso já a gente acaba tendo mais consciência, né? Sim. Vamos falar um pouquinho agora sobre a parte do perfeccionismo e da procrastinação? Eu acho isso muito importante, porque eu mesma, às vezes, em algumas coisas, algumas tarefas que demandam mais de mim, eu vou procrastinando.
E eu acho importante a gente explicar para as pessoas sobre isso e dar até exemplos, sem citar os nomes de pacientes ou de exemplos mesmo, para que eles consigam identificar isso. É importante a gente mencionar sobre o perfeccionismo. Eu acho que existe uma crença muito grande de que o perfeccionismo ele é uma qualidade, quando na verdade não é, porque o perfeccionismo, ele, vamos dizer que é um medo de que as outras pessoas me percebam como humana, como imperfeita, que é a realidade, é a verdade. Só que numa tentativa de chegar nesse lugar de perfeição, eu acabo me escondendo, eu acabo deixando de fazer coisas que são importantes para mim. Eu me posiciono de uma maneira que talvez não seja coerente com quem realmente sou. E aí é que entra também a procrastinação, porque por nunca conseguir chegar nesse lugar de perfeição, eu vou esperando um momento ideal, eu vou esperando uma informação diferente, eu vou esperando eu estar pronta para alguma coisa, porque eu nunca vou chegar nesse lugar de perfeição e eu vou deixando para depois. E é desafiador, né? Quando a gente tem uma tarefa que vai exigir mais da gente, né? Fazer essa tarefa. Então, a gente acaba fazendo outras tarefas que são menos difíceis até a gente não ter mais prazo para fazer essa que é mais difícil e automaticamente mais importante. É exatamente isso. E como no dia a dia, como dentro do consultório, eu, Maiara, lá, paciente, como que eu trago dicas para essa pessoa? Olha, sabe a tabelinha lá do urgente, que a gente sempre deixa para a última hora? Como trazer dica prática para esse paciente que tem esse perfeccionismo acentuado? Isso leva muitas vezes ele a fazer essa procrastinação. Tem alguma, sabe assim, dica para ele? Eu tenho. Eu sempre uso uma metáfora. Por exemplo, se eu me levanto, tem uma pilha de louça lá para lavar. Se eu me levanto e eu coloco como meta lavar 1, 2 colheres, eu vou acabar lavando a louça toda, né? Então, coloca pequenas metas. Hoje eu tenho esse PDF. Eu lembro muito bem de um paciente que ele tinha que fazer um PDF. Eu tenho esse PDF, mas se você pensar no todo, desanima, porque é um PDF muito grande, né? Então, faz por partes. Vence esse desafio de pegar e fazer, porque quando você começa a fazer, você vai conseguir mais longo prazo, né? Então, pequenas metas, pequenas vitórias. E consiga se parabenizar com as pequenas vitórias, porque a gente tem a tendência de querer nos valorizar quando a gente termina, quando a gente faz o todo, né? Só que o todo é a soma das partes. Então, por partes. Eu penso que é uma boa dica aí. Perfeito. Autossabotagem. E aí? O que é e como lidar? E podemos trazer algum exemplo clínico também do dia a dia para a pessoa poder se identificar. Autossabotagem é as historinhas que a gente conta para a gente mesma, né? Como uma forma de esquiva e de fuga. A gente acaba fugindo. Medo. A autossabotagem também está ligado com a procrastinação, né? De você acreditar que você não é boa o suficiente para fazer aquilo, as histórias que você vai contando para você mesmo, para você não ter que lidar com aquele desconforto, são as nossas ideias talvez equivocadas sobre a gente mesma. E a gente acaba não fazendo aquilo que a gente precisa fazer, porque talvez está tudo ligado à insegurança, Sim. A você não acreditar no seu potencial. E aí você se autossabota para não ter que lidar com aquilo. Quando Essa a gente está questão diante de situações que demandam muito emocionalmente ou que foram muito ativadas, né? Uhum. Tem uma situação, só citando de exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma prova, uma residência que ela gostaria muito de estar, de fazer,
mas ela acredita que ela não tem conhecimento suficiente para aquilo, para estar naquele lugar. Mas ela estuda todos os dias. Isso é autossabotagem. É tão crítico que não consegue nem se reconhecer que estuda todos os dias, que tem o valor estar onde está, né? É aquela pessoa que também ela não consegue acreditar no elogio que ela recebe. Ela não consegue, nossa, eu recebi um elogio, mas será que é verdade? Porque é uma pessoa que não acredita nela mesma. É sempre se colocar no lugar de inferioridade, de incapacidade, de insuficiência. Por quê? Porque o conceito que ela tem sobre si mesma, a autoimagem dela, é uma autoimagem negativa. E para que internamente isso, de algum modo, não entre em conflito, é melhor ela contar essas mentiras sobre ela mesma. Essas mentiras deixam ela na zona de conforto, que já não está confortável há muito tempo. Mas é conhecida e é mais fácil de lidar. É aconchegante. Amanda, traz uma dica para melhorar a insegurança no dia a dia de quem está nos assistindo. Tá. Eu vou usar o exemplo que eu faço com meus pacientes. Metaforicamente falando, quando a gente é mais insegura, a gente acaba prevalecendo e destacando muito os nossos erros e as nossas falhas. É como se ela tivesse uma prateleira que ela colocasse todos os troféus de falhas e de erros, né? E aí eu falo para essa paciente, para esse paciente, olhar também para outra prateleira que está toda empoeirada. A de conquista, a superação, o que você conseguiu elaborar, melhorar, crescer. Eu falo para a pessoa olhar para o passado dela e perguntar: como que você vê o seu passado hoje? Como que você está atualmente no futuro? Você melhorou? Você evoluiu? Geralmente, a pessoa fala que sim. Então, eu falo para ela ir lá, mentalmente, para essa prateleira empoeirada e limpar, e também equilibrar os erros, as falhas, com os acertos, né? E aquilo que ele conseguiu superar. Muito bom. Lari, traz para a gente também uma dica para melhorar a ansiedade de quem está nos assistindo, uma dica prática para o dia a dia. Freia. A gente tem vivido dias corridos e automáticos, que a gente não dá conta sequer do copo de água que bebe. Então, freia 10 minutos do seu dia e vive o presente. Seja para tomar um café da manhã com calma, prestando atenção no café quentinho, no pão quentinho. Seja uma caminhada de 10 minutos para prestar atenção nos cachorros correndo na rua, no balançar das folhas das árvores. Seja 10 minutos sentada na área de casa, observando as pessoas passando na rua, os carros passando na rua. Viver o momento. A gente tem vivido muito ou no futuro, no que eu tenho que fazer daqui a pouco, no que eu tenho que fazer amanhã, ou no passado, remoendo essas falhas, essas angústias, esses sofrimentos. Então, dá uma pausa, freia, 10 minutinhos do seu dia e vive aquele momento. Você sabe que quando você foi falando, eu me lembrei muito de mim mesma, né? Nesse processo de psicoterapia de 3 anos, né? E quanto aprendizado, quanto é rico isso, quanto fez a diferença na minha vida. O modo autocrítico nosso, assim, imagino que não de todos, mas meu, era tão alto que eu não conseguia ter isso. Agora você vai fazer o quê? Você vai... Escolhe um momento de autocuidado. Você vai andar a cavalo que você gosta? Então tá. Tudo bem eu sair agora do que eu estou fazendo para andar a cavalo? Não, não posso. Como assim? Não, espera um pouquinho. Agora eu posso. Esse momento é meu. Uhum. E é um árduo trabalho mentalmente conseguir fazer isso. Mas a recompensa é enorme. Uhum. Porque ali você recarrega a minha insegurança, a minha ansiedade. Eu consigo equilibrar ela e voltar no outro dia para fazer o que eu tinha que fazer, sem procrastinar. Eu vou fazer um pedacinho de cada vez. Eu consigo fazer melhor, com mais eficiência
e eu fico mais leve. Então, se você não tem esse discernimento e não consegue observar, se autoconhecer para parar, seja para, você falou, tomar um café de manhã um pouco mais prestando atenção no som, estando aqui no momento presente, o dia é diferente, né? Sim. Para a gente finalizar, todos os podcasts agora eu faço uma pergunta final, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema. A gente vai abordar a saúde de uma maneira geral, tá? Larissa, o que é saúde para você? Saúde, para mim, é viver de uma maneira leve e equilibrada. Não é, não ter problemas, não ter uma questão de doença, de fato, mas é saber lidar com esses problemas, com esses inconvenientes do dia a dia de uma maneira leve. Amanda, o que é saúde para você? Ultimamente, saúde para mim vem sendo o equilíbrio de mente e corpo. Porque se a gente não consegue ter uma boa saúde, né, fisicamente, é difícil a gente também ter algo complementar superior, que é cognição, memória, pensamento, discernimento. Então, eu consigo entender agora que saúde é esse equilíbrio, mente e corpo. E eu estou prezando bastante em falar isso para os meus pacientes, porque eles vêm muito buscando soluções emocionais, psicológicas e mentais, e se ele não dorme bem, não se alimenta bem e não faz uma atividade física, que a gente está cansado de saber e às vezes a gente não faz, fica difícil os processos superiores também ser resolvidos. Sim, e até porque a atividade física vai ajudar muito, né, nessa ansiedade. Uhum. A cada exercício que ele faz diferente, que ele consegue, ele vai conseguir diminuir mais essa insegurança dele com ele mesmo. Regula tudo, né? Regula todo o nosso organismo, a atividade física. E a gente está cansado de saber disso. É a nossa tríade que a gente bate em todos os podcasts, né? A você que está nos assistindo, a nossa equipe de psicólogas estão prontas para te atender. A gente espera ter passado um pouquinho de informação sobre insegurança, sobre ansiedade, que a gente vivencia tanto isso hoje, né? Nas redes sociais, se comparando, sendo críticos conosco mesmo, né? E, meninas, obrigada. Obrigada por toparem esses desafios. É ao vivo, vamos fazer, vamos para frente, né? A gente conseguindo vencer a nossa insegurança, a nossa ansiedade. Muito obrigada, viu? Obrigada, Má, pela oportunidade. Muito obrigada, é sempre um prazer estar conversando, trazendo um pouco de informação e se divertindo juntas. Eu vou dar uma olhadinha aqui para a gente ver se temos algumas perguntas, tá? A Beatriz dizendo que amou o exemplo das prateleiras que você deu. Durante os dias, a cabeça fica a 1 milhão. Como segurar quando perceber que o nervoso vem? Uma vez o nervoso instalado, é difícil a gente querer que a gente volte ao estado de homeostase do corpo. Uma vez uma crise instalada, uma ansiedade instalada, a questão é manejar, ao invés de tentar controlar. Emoções não controlamos. Pensamentos não controlamos, administramos. Comportamento a gente controla, né? Então, surgiu uma raiva, estou no meio de um colapso, estou numa crise, emoções, aquele turbilhão de emoção a gente não controla, mas o fato de você ir lá, xingar, bater, ser hostil, a gente controla. Então, é importante você saber administrar esses momentos e não... É claro que com um conjunto de estilo de vida saudável, a gente se depara com esses momentos de uma forma menor, né? Quando a gente está num estilo de vida talvez não tão saudável, a gente se depara com esses momentos de uma forma muito frequente. Mas a questão não é, na hora da crise e do nervosismo, você querer barrar isso. Aceite essa emoção, tenta entender o que está acontecendo, qual é a mensagem que ela passa. E uma dica muito prática para você lidar com o nervosismo, a ansiedade, é uma respiração. Respiração diafragmática. Você respira com o diafragma, você
puxa o ar contando. Põe a mão. Põe a mão, a sua barriga ela tem que estufar quando você puxa o ar e quando você solta ela tem que murchar. Então você puxa o ar contando até 4, segura ele contando até 2 e solta bem lentamente contando até 6. Na hora do nervosismo a gente tem que sair de cena, porque a gente pode instalar outro problema, é você sair de cena e tentar se recompor, se restaurar, equilibrar todas as reações fisiológicas e emocionais que está acontecendo. Não tem como não sentir, tem como controlar o que eu vou fazer com aquilo que é o meu comportamento. E se tendo uma estratégia prática, isso te ajuda. É por isso que eu amo a psicoterapia, gente. Dicas práticas do que eu vou fazer com isso no meu dia a dia. Exato. É sobre isso, para ter uma qualidade de vida melhor. Eu sempre falo para meus pacientes, vai no banheiro, tá no trabalho, vai no banheiro, ou vai na cozinha, sai daquele ambiente e tenta se restabelecer. Depois que passou esse nível intenso da emoção, você resolve o que tem que ser resolvido, porque naquele momento você não vai resolver, você vai criar outro problema. Fato. Muito bom. Ela brincou aqui, uau, virou a chavinha aqui. Muito bom, meninas. Obrigada novamente. Foi um prazer. E agora a gente vai preparar o quadro com as emoções, os sentimentos, distinguindo e ensinando as pessoas. Tá bom? Combinado. Obrigada a todos vocês que nos ouviram, que nos assistiram. É um prazer estar aqui para servir e passar a mensagem para vocês positiva que faça a diferença na vida de vocês. Obrigada.